eu trouxe dos, duas avaliações, tá? A ideia é que a gente trabalhe em uma, mas se der tempo, a gente consegue dar uma olhadinha nessa outra avaliação aqui, que é de fibromialgia, tá? Mas vamos ver essa daqui, que é um quadro de enxaqueca. É uma mulher do sexo feminino, mulher do sexo feminino. É um pouquinho de redundância, né? Mas hoje em dia a gente sabe que, apesar de ser mulher, a gente pergunta o sexo. Então a gente afirma, mulher do sexo feminino, ela tem 63 anos de idade, tá? Não é moradora de Fortaleza, ela mora em outro estado, né? Veio a Fortaleza só para fazer o tratamento aqui com a gente. Ela apresentava uma insônia muito grande, muito forte, uma dificuldade gigante, tanto no período inicial do sono, como ela também apresentava dificuldades no período de sono. Ela acordava várias vezes durante a noite. Ela chegou a testar várias medicações, antidepressivos, ansiolíticos, e ela chega no consultório com a utilização de benzodiazepínico, né? Então, é uma das coisas que quando o meu paciente chega no consultório utilizando benzo, eu já não fico tão feliz, tão animado. Ontem, inclusive, eu estava estudando e mandei alguns artigos para um psiquiatra que trabalha com a gente, o doutor Igor aqui, né? Igor Emanuel, um grande profissional que ajuda bastante a gente, mostrando que o uso de benzodiazepínico para casos de fibromialgia, eles causam aumento do padrão de dor, porque ele aumenta a ansiedade eletroencefálica do encéfalo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos iniciar pelo TQ, pela avaliação TQ. Eu queria que quem está aqui só levanta a mão ou então me dá um sinalzinho, só para eu ver vocês aqui direitinho. Quem trabalha com TQ7, me dá um okzinho. Quem trabalha com o sistema do Peter, tá? Eu acho que a maioria trabalha com o sistema do Peter. A gente vai iniciar por ele, mas a gente também vai ver leitura de traçado. Eu não sei se alguém aqui já tem prática com leitura de traçado, vai ajudar a gente também nesse sentido. Então, quando a gente inicia a leitura, 62 anos de idade, ó, errei a data, tá? Então, vamos lá. Quando a gente inicia a avaliação TQ, a primeira coisa que a gente vai olhar é esse primeiro quadro. Por que esse primeiro quadro é tão importante para a gente? Porque aqui ele vai me mostrar o, o padrão global do encéfalo, como o encéfalo desse paciente ele funciona. Então, o que é que eu pretendo enxergar aqui? Uma das coisas que, quando o Peter fez o sistema, ele foi muito genial, e não só ele, vários autores, hoje a gente sabe que o padrão de leitura de eletroencefalograma, tanto hospitalar, tanto para busca de epilepsia, tanto para treinamento de neurofeedback, eles sempre vão ser divididos em olho fechado e olho aberto, tá? Sempre tem que ser feita a avaliação olho fechado, olho aberto. Aí eu já trago uma dúvida. Paulo, mas e se o paciente for autista? Ele não fecha o olho. Como é que eu faço olho fechado, olho aberto? E aí são exceções, tá? E aí a gente sabe que esse paciente, ele não vai conseguir fechar o olho, ele não vai fazer olho fechado. Mas num padrão normal, dentro do esperado, a gente sempre vai ter a nossa avaliação e sempre vai buscar fazer a leitura com olhos fechados e com olhos abertos, sempre. Então, isso a gente vai comparar. Então, o que a gente vai fazer no primeiro momento aqui? Eu vou pegar as minhas funções de olhos fechados, tá? Eu vou marcar elas. Eu vou entender que elas são importantes por alguma função desse paciente. Eu tenho que ler e eu tenho que entender. O eletroencefalograma é uma leitura. Eu preciso entender essa leitura.
E a primeira coisa que eu vou pensar é por que eu tenho que fazer essa avaliação de olhos fechados e de olhos abertos? Qual a importância disso? Por que eu não avalio só olho aberto? Por que eu não avalio só olho fechado? Tá? E aí a gente vai vir e vai ver aqui no nosso quadro branco e a gente vai entender que existe uma função específica no encéfalo da diferença de alfa e a diferença de beta, ok? Quando eu penso nessas duas funções, alfa, o primeiro padrão de alfa, olho fechado. E aí eu venho para o meu alfa de olhos abertos, ok? Qual a diferença? Alguém consegue me falar qual a diferença entre alfa de olho fechado e alfa de olho aberto? Padrão de Isso, olho fechado, sempre o alfa é mais alto, né? sempre o alfa é mais alto. Então, ele vai aumentar esse alfa. Alfa é uma frequência que ela tem um gráfico sinusidal, tá? Ele vai fazer esse movimento aqui, ele é bem fácil de reconhecer no traçado. E eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no máximo 12 picos, tá? O que que vai aumentar? É a minha amplitude. Então, a minha amplitude de alfa, de olhos fechados, ela aumenta 30%, ok? Então, quando eu fecho meus olhos, fechei meu olho, e se eu estiver olhando o traçado do eletroencefalograma, vocês estão conseguindo me ver, eu acredito, o traçado do eletroencefalograma, ele faz um alfa com maior amplitude. Isso principalmente nos nossos parietais e nos nossos occipitais. Quando a gente for olhar o traçado do eletroencefalograma, a gente vai ver que tem uma coisa que é descrita como atividade de fundo. A atividade de fundo ela marca exatamente esta funcionalidade de alfa. Então, se de olhos fechados eu aumentei 30%, de olhos abertos eu diminuo 30%. Eu sou péssimo escritor, tá? 30%. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é isso. Fechei o olho, abri o olho, meu alfa ele vai oscilar. Por que ele vai fazer essa oscilação? Porque de olho fechado eu não estou realizando tarefa. E as tarefas, elas são frequências vinculadas principalmente a beta. Ok? Até aí, tranquilo. E aí a gente pensa, então o nosso beta, ele vai ser exatamente o inverso disso. Quando ele está de olhos fechados, eu vou diminuir 30% de beta. Quando eu estou de olhos abertos, eu vou aumentar 30% de beta. Então são frequências que elas vão ser inversamente diretas. Toda vez que o meu alfa desce, o meu beta sobe. Toda vez que o meu beta desce, o meu alfa sobe. Isso é extremamente visível no momento que eu fecho e que eu abro meus olhos. Por isso que quando a gente vem no nosso eletroencefalograma, na nossa visualização do TQ, aqui a gente vai ter essa diferenciação de olhos fechados e olhos abertos. E aí a gente já começa a imaginar o que vai acontecer com esse paciente as ondas lentas. Então vamos pegar aqui as ondas lentas dele nos frontais. Qual é meu primeiro ponto? Qual é a primeira coisa que eu vou observar nele?
Quais são as frequências, tá? Elas precisam, nas ondas lentas, estarem maior de olho fechado. Ok? Concordam comigo? Porém, esse paciente, ele tem aqui F7, maior amplitude de olho fechado. Tá bom. F3, maior amplitude de olho aberto. FZ, maior amplitude de olho aberto. F4, ok, tá igual, a gente vai considerar bom. E aqui também. Então, o que está acontecendo nas frequências lentas desse meu paciente? Quando ele fecha o olho, tá? Ele não está inibindo beta, ou ele não está produzindo alfa. Uma das duas funções estão acontecendo. Então, a primeira coisa que eu vou entender é que para eu relaxar, para eu ter tranquilidade, eu preciso que as ondas lentas aumentem a amplitude. Tá? Então, ele não aumentou a amplitude de algumas ondas lentas, só aqui de F3 e de F4. Mas FZ e F8 e F7, eu tenho maior amplitude de onda lenta de olho aberto. Então, isso já é o primeiro ponto que eu vou avaliar no meu paciente. Paulo, mas tu não falou lá que era alfa? Sim. Só tem que quando o alfa aumenta, ele sobe as outras frequências lentas juntas. Então, eu preciso de olho aberto as frequências lentas. Não vai ser a mesma porcentagem, mas eu, de olho fechado, eu quero mais onda lenta do que onda rápida. Então, aqui eu já vejo o primeiro desequilíbrio dessa paciente. Ela de olho fechado e ela de olho aberto, funções não estão dentro do padrão nos frontais. E aí você pode me perguntar, Paulo, mas por que você está avaliando os frontais? A primeira coisa que eu sempre vou olhar no meu paciente, eu, Paulo, são os frontais. Diferente da leitura de muitos profissionais hoje, que eles iniciam pela função posterior. Paulo, vamos lá. Muitos profissionais iniciam pela função posterior porque eles estão trabalhando com uma visão de traçado. Quando eu vejo traçado, né, a minha preocupação inicial é saber a minha base posterior. Como eu já estou com um protocolo, com um método do TQ, eu vou me preocupar primeiro aqui na frente. Depois, eu venho para cá para trás. Ok? O que que eu já enxergo aqui atrás? E aí as cores do TQ ajudam a gente. Ó. Todo o posterior, PZ, P4, T6, O1, OZ e O2 estão abaixo do que deveriam. Isso já me mostrou que ele tem mais onda lenta de olho aberto do que de olho fechado. Esse paciente, quando ele fecha o olho, em vez de ele relaxar para dormir, ele começa a processar a informação. E aí, uma pergunta muito bacana e muito simples de se responder. Acredito que a maioria aqui vai saber a resposta. Qual a diferença da parte frontal para a parte posterior da cabeça? Qual é a diferença? O que é que o nosso frontal faz e o que é que o nosso posterior faz? O que é que nosso parieto occipital, com a parte da têmpora, né? Temporoposterior. Temporoposterior, parieto occipital. Ele é responsável pelo quê? Então a gente vai pensar o nosso. Oi? Sensações, mais a Sensações. parte. Exatamente. Nosso parietal muito vinculado com sensação, tá? Nosso occipital muito vinculado com nossa Visão. visão. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a descrever que as funções de ondas lentas estão trazendo ou estão tirando as barreiras. Ele está provavelmente ficando mais perceptivo durante a noite. Tá?
Isso quando a gente olha aqui. Mas vamos aqui nos nossos frontais. O nosso frontal ele funciona para quê? O que que faz o nosso frontal? O centro executivo é onde bloqueia, né? Exatamente. Então, as funções executivas elas vão bloquear a informação. Então, se eu tenho um desequilíbrio nisso, o meu cérebro ele não está bloqueando informação externa, ele começa a processar funções do dia a dia, tá? Porque eu tenho mais beta no frontal, o beta ele vai pensar, calcular, planejar, e no posterior ele vai ficar mais sensitivo, mais irritado, mais mal-humorado, mais estressado. Então aqui a gente já começou a ver o problema do paciente. Eu não precisei rever toda a avaliação, olhar todo o processo. Aqui a gente já entendeu a primeira parte do problema dele, tá? Porém, o problema dele, ele geralmente não vai vir só numa função, né? A gente vai ter que entender essa função também, e aí eu pulo as ondas médias por enquanto, e eu venho nas ondas rápidas. Ok? E eu vou olhar a onda rápida fronto posterior. Primeiro lá no frontal e depois aqui no posterior. Ok? O TQ, ele faz eu não vou chamar de normatização, porque a ideia não é normatizar, mas ele faz uma descrição entre uma função de melhor rendimento e de pior rendimento. Quando o meu paciente ele apresenta o quadro no preto, quando os números estão pretos, o sistema me sinaliza que esse paciente está dentro de uma janela de funcionalidade positiva, tá? Quando ele está azul, ele está abaixo, quando ele está vermelho, ele está acima. De cara, a gente já enxerga que esse paciente, tanto de olhos fechados, tanto de olhos abertos, ele está apresentando um aumento das ondas rápidas. Vamos lá, vamos revisar. Qual é a função de delta? Alguém me fala? No caso, dormir no sono reparador. Sono reparador, coma. São dois estados, né? Sono e coma. Teta, relaxamento, estados meditativos, tranquilidade, fluxo de pensamento disperso, né? Mas com muito insight, muita memória, né? Ano passado, ano retrasado, eu tive um capítulo de livro falando só de memória e teta. A gente escreveu um capítulo de livro só sobre isso. Sono REM, né, Paulo? Sono REM. O sono REM, ele tem, na verdade, aí quando a gente fala do sono, vai ter o sono 1, sono 2, sono 3. O sono 2 é o sono de teta. Ele apresenta um traçado muito similar a teta. E no sono REM ele também vai ter funções de teta. Ele vai ter beta e teta, vai ter uma oscilaçãozinha ali. Então, ele é muito vinculado à memória, o sono REM. Por isso que ele tem que ter teta, tem que ter amplitude de teta. Se teta é quem traz e leva as memórias, então teta é uma frequência importante. Alfa. Alfa, segundo o TQ, né, é a frequência de melhor rendimento do ser humano, tá? Eu acho a ideia de melhor rendimento muito bacana, muito maravilhosa. Porém, eu acrescento que ela não é somente melhor rendimento, ele é um estado estável. O que seria isso? Quando você, eu acho que todos aqui têm carro, né? A Yara ainda não, porque ela só gosta de andar de Uber, né, Yara? Sei que você está por aqui, estou vendo aqui seu nome, né? Quando eu estou no meu carro e eu paro o meu carro e eu boto ele no ponto morto, né? Ou no parque, quem manual bota no ponto morto, automático bota no parque. O meu carro, a rotação ele fica estável, gasta menos combustível, gasta menos energia do carro e ele fica estável. Esse é o nosso alfa. É esse estado médio, tranquilo, aonde ele pode subir para um disparo de beta e descer para um disparo de alfa. Ele é o meio do caminho. Não tem aquela história do meio do caminho?
está exatamente no meio do caminho. Então, alfa é o meio do caminho. Ela vai oscilar entre as duas. Por isso que em estado de repouso, alfa apresenta amplitude alta. Porque eu não estou nem ativado, nem preparado para o sono. Estou no meio do caminho. Bacana? E aí a gente vem aqui para as faixas rápidas. As faixas rápidas são nossas faixas de beta. Tem gama, mas a gente só vai parar hoje em beta. Não vamos chegar em gama hoje. Não vamos se preocupar tanto com isso. Tá? Só que beta, a gente vai fracionar ele. Beta 1, beta 2 e beta 3, que seria a high beta. Beta 1 é o que vocês estão fazendo agora. Estão pensando no que eu estou falando. Mas vocês não estão, alguns sim, mas outros não estão questionando. Estão simplesmente entendendo o que eu estou falando e seguindo um raciocínio que eu estou implementando. Tá? Isso é beta 1. Beta 2, não. Beta 2 é aquela pessoa que está se questionando o que eu estou falando, que é um estado de maior ativação encefálica. Beta 3 é o beta que hoje os meus alunos que estão aqui na live estão, porque eles sabem que em algum momento eu vou sinalizar. Eu quero que você me explique isso, eu quero que você me explique aquilo. Quando eu falo isso para eles, eles entram no estado de ansiedade, porque eles falam, puta, eu entro numa live, o cara ainda vai me perguntar as coisas para eu explicar, né? Então, nessa hora, eu entro numa faixa mais rápida de beta. Aqui eu tenho todas as faixas de beta, tá? Nas ondas rápidas. Então, o que eu posso dizer? Que tanto de olho fechado, tanto de olho aberto, e eu vou sinalizar bem forte aqui o meu temporofrontal, meu F7, meu F8, que são pontos vinculados à emoção. Estados emocionais. A gente treina estados emocionais no encéfalo muitas vezes em F7 e F8. Não somente isso. Motricidade fina também. Né? Eu acho que a Yara deve lembrar do artigo que a gente publicou lá atrás de ataxia cerebelar, paralisia cerebral. Né? Eu não lembro se tu estava nesse, eu acho que tu fez as tabelas para a gente. Né? E a gente via que melhorava a motricidade fina das pessoas com paralisia cerebral quando a gente treinava essa área também. Então, são áreas muito importantes e que o próprio Peter e outros autores, né, o Peter falava muito do HEG, treinar HEG mais aberto para controle emocional. Então, aqui a gente vê essa função. O Ribas sempre me fala isso, que tem que treinar F7, F8 praticamente em todo mundo, que é para dar um controle emocional maior para a pessoa. Então, aqui eu já estou vendo que essa pessoa ela tem um prejuízo nessa função emocional. Tá bom? Eu estou vendo também, aqui, eu vou até pagar, porque isso aqui é muito importante a gente enxergar. Tá? Vou até marcar de verde, fica mais Paulo, forte. Oi? só uma dúvida. Digamos que ela não precisasse em F7, só em F8. Mesmo assim, deveria trabalhar F7? Eu trabalho sempre os dois. Existem aí dois protocolos que a gente poderia fazer. Adorei a pergunta, Carlinha. Né? Para quem não sabe, a Carla é aqui de Fortaleza, trabalha com MDR, neurofeedback, né? Exorcismo, tudo que aparece ela dá jeito. Quando eu não dou jeito no paciente, eu mando para ela. Né? Ela sempre dá um suporte. É uma pessoa maravilhosa, gosto muito dela. Então vamos pensar aqui. Se eu tenho, digamos, F7, tudo normal, mas F8 não, esse paciente ele tem um desequilíbrio hemisférico. Quando a gente vai para neuroanatomia, eu sou um cara que gosto muito de neuroanatomia, sei que eu preciso estudar ainda mais sobre neuroanatomia, mas a gente vai pegar aqui F7 e o F8 está aqui desse lado, tá bom? Feixes nervosos saem de F7, vamos botar os feixes nervosos azulzinhos, passam pelo nosso corpo caloso e chega no F8. E eles fazem exatamente essa função, tá? Só que a gente já sabe que para que haja comunicação entre as áreas, eu preciso ter uma estabilidade de sincronia. Se esse daqui ele tem uma amplitude maior do que esse aqui menor,
eu estou quebrando uma parte dessa comunicação. Então, qual vai ser o meu papel inicial? E aí, independente de sistema, tá, gente? A gente não está falando de sistema, a gente está falando de treino mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando eu for treinar esse paciente, eu vou trabalhar minhas amplitudes assim. Esse daqui, digamos que ele está em 10 microvolts, a média do disparo dele. Esse daqui, ele está em 20 microvolts, ok? Eu não quero baixar o F8. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu linear aqui e vou manter ele aqui próximo e estável. Por quê? Ele já está dentro de um padrão bom. Mas eu vou estar sinalizando aqui desse lado para o cérebro que esse lado está bom. E eu começo a treinar esse outro lado aqui que está com 20 microvolts. Eu começo a botar o linear mais baixo. Aí aqui eu estou treinando 18. 18, com 75% de resultado positivo, começo a baixar. Comecei até 90% de resultado positivo. Baixei. Vim para 15. Quando eu chego em 10, o que que eu fiz? Eu igualei os dois lados. Eu melhorei a comunicação entre os dois hemisférios. Essa função de comunicação muitas vezes é mais importante do que as amplitudes. Depois que eu conseguir essa função, aí eu começo a treinar os dois pontos juntos. Aí, se for high beta, eu vou baixar e vou baixar eles de forma igual, tá? Eu quero que os dois fiquem próximos. Se esse daqui está com 10, esse daqui tem que estar em torno 10. Pode estar 9, 11, mas eu quero que eles estejam próximos na amplitude média, tá? Em microvolts, eu gosto de deixar high beta 5 microvolts para baixo. É o que eu gosto de deixar high beta no cérebro dos pacientes. Eu já vi treinamentos que as pessoas colocam 2 microvolts, 3, 1. Para a nossa realidade hoje, no mundo que a gente vive em hiperatenção, a gente vive muito alerta. Então, se eu tiro muito high beta, também o paciente sente. Então, eu geralmente trabalho nessa faixa. Quando eu chego em 5 microvolts, eu já meio que sustento a função. Eu não fico tentando baixar mais o tempo todo, tá? E a pergunta foi tão boa, Carlinha, que o que eu ia falar, que é extremamente importante, é exatamente isso que a gente acabou de falar. É exatamente sua pergunta. Só tem quem em F3 e F4. Alguém sabe me dizer patologicamente, a gente está falando de quadro patológico, tá? Função patológica. Qual é a patologia que eu apresento mais beta no hemisfério direito do que no hemisfério esquerdo? Alguém sabe me dizer? Depressão. Então, eu tenho uma paciente que tem o prejuízo de sono, por causa do desequilíbrio, provavelmente ela não está inibindo beta e não está produzindo alfa, tá? E além, por cima de tudo, ela está num quadro depressivo. Aí vamos fazer uma outra pergunta legal. Quem é que vem primeiro? A depressão ou a dificuldade de sono? Não dá para saber. A outra pergunta é: qual é a importância para a gente, profissionais de neurofeedback, saber quem veio primeiro? Também nenhuma. O que interessa para a gente é que hoje este cérebro apresenta esse quadro. E eu preciso trabalhar a correção desse quadro. Então, aqui eu já começo a imaginar que eu vou ter que trabalhar, exatamente como eu mostrei ainda agora, esses dois pontos.
ele tem uma diferença de praticamente 10%. Na literatura médica, isso não é um problema. Na literatura médica, a alteração de amplitude, ela pode vir até 50%, não é microvolts, desculpa, 50%, e ainda se apresenta como um quadro normal na literatura médica, tá? Médica, procurando epilepsia, procurando lesão encefálica com eletroencefalograma, para esse tipo de quadro. Para o nosso quadro de ansiedade e depressão, isso daqui já mostra para a gente uma depressão. Ok? Então, aqui eu já estou enxergando meu paciente que ele está em processo depressivo. Tá? Aí a gente continua olhando. Já vimos nosso frontal. Vamos para onde agora? Vamos Paulo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pode? Mas no F3 e F4, não deveria ter um pouquinho mais de beta em F3 em relação a F4? Exatamente. Só tem que aqui o que é que eu tenho? Eu tenho menos. Uhum. Geralmente, a gente vai calcular em torno de 5%. Tá. Tá? Mais beta do lado esquerdo da cabeça. Tá? Geralmente. Eu sou um cara muito curioso, então eu acabo estudando várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava lendo um atlas de neuroanatomia e eletroencefalograma do eixo médico, muito mais médico. E é interessante porque quando eles avaliam os eletrofisiologistas que procuram mais função hospitalar, que estão mais atrás de epilepsia, esses quadros, eles não fazem tanto essa diferença entre ativação de um lado ou do outro. Eles descrevem somente assim, que o lado de maior amplitude de beta é provável função dominante encefálica. Ponto. Eles não se preocupam se é um quadro depressivo ou não. Isso vai ser uma importância nossa, clínicos, né, para a função para neurofeedback. Que é interessante, porque hoje eu recebo muita solicitação de exame, de avaliação, né, de uma forma diferente. O médico ele me manda, mas ele não quer ver o eletro que o hospital faz. Porque o eletro do hospital sempre está normal nesse caso. Esse aqui é um eletro normal de hospital. Mas para a gente não. Para a gente é um eletro totalmente fora do padrão. Né? Tem inversão lateral, tá? F3, F4. Tem a ativação de têmpora, F7, F8. Tá? Aqui eu já vou estender para explicar uma outra coisinha. A têmpora, ela se leva para têmporo central, T3 e T4. Tá? Isso pode estar vinculado à fibromialgia. Pode. E aí eu perguntei para essa paciente: você tem dores? Ela falou: não, mas algum tipo de incômodo no corpo. Ela falou: eu tenho desconforto articular, muito, como se fosse um frio. Já fiz exame de artrite, artrose, tudo e não deu nada. Isso é muito comum você ver quando frontotemporal, F7, F8, T3, T4, tá? Apresentam ativação de onda rápida. É muito comum, tá? Importante, né? Coisa que eu aprendi há pouco tempo atrás. Paulo, Pode falar. no caso seria somente para fibromialgia, no caso de atleta que sente dor, a gente consegue perceber isso também? Consegue. Consegue. Nos atletas, a gente vai ver tanto, algumas vezes, esse padrão, como a gente vai enxergar muito em atleta um padrão de onda muito rápida nos parietais aqui. Por quê? O atleta ele trabalha o tempo todo na percepção. Qual é o carro-chefe de todo atleta? Velocidade de resposta. Luta, futebol, lá no Fortaleza você vê isso o tempo todo, né? A Liana é psicóloga do Fortaleza Futebol Clube, né?
A gente tem no futebol de salão, que eu trabalho muito, né? Todos eles a gente tem que ter velocidade de reação. Velocidade de reação, a informação ela vem pelos parietais. Porque o parietal que vai dar a resposta. Então, se esse parietal ele não desativa depois do jogo, depois do treino, ele vai ficar hipersensível. E aí ele vai ficar muito sensitivo à dor, muito sensitivo a som. E aí, a Liana sabe disso também. Quem trabalhou no esporte, eu já não trabalho mais tanto, mas quem trabalha no esporte, a gente sabe que o índice de alcoolismo é muito alto para o atleta. Porque muitas vezes o álcool ele inibe, porque ele é um depressor do sistema nervoso. Então ele vai inibir, ele vai deprimir o cérebro no primeiro momento, tá? Posteriormente, provavelmente esse cara vai acordar mais irritado, mais mal-humorado, quebrando tudo, né? A gente sabe que ex-jogadores, treinadores que têm nível de estresse alto, jogadores, eles às vezes chegam no treino com nível de irritabilidade, com nível de estresse muito alto. Muitas vezes é por causa disso. E aí a gente vai olhar aqui nos parietais. Que não vai ser o caso dessa paciente, especificamente. Mas ela tem uma função que vai aparecer muito em atleta, muito. T6, ativado, de olho fechado e olho aberto. Vamos para a neuroanatomia. T5 fica em cima de que estrutura encefálica? Alguém sabe me responder? Ela só tem a estrutura do lado esquerdo da cabeça. Em 97% das pessoas, né? Geralmente a gente calcula ela, a gente tem uma estrutura aqui em F7 e outra em T5. As duas só estão desse lado da cabeça. Alguém sabe me dizer? Wernicke, não. Wernicke. Wernicke? Exatamente. Wernicke é o quê? Não é o planejamento, estruturação da fala? Segundo Richard Davidson, na década de 70, 80, ele descreve no livro dele que o cérebro ele trabalha pareado o tempo todo, os dois hemisférios trabalhando juntos, não é isso? Por isso que a depressão acontece por esse desequilíbrio. Mas se eu tenho isso, eu tenho o lado esquerdo do cérebro mais positivo e o lado direito do cérebro mais negativo, correto? Então, onde é que estão nossos pensamentos intrusivos e ruminantes? Pensamentos negativos, pensamentos de fraqueza, de dificuldade, de sofrimento, estão aqui. Sabe aquele paciente que quando chega no consultório fala, eu só penso coisa ruim de mim, o tempo todo. Eu acho que eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei. Pode fazer a avaliação dele. É certo, vai aparecer isso aqui. Esse T6 com uma ativação altíssima, tá? Porque lá fica processando o pensamento negativo o tempo todo. Fica o tempo todo ali rodando o pensamento e ele o tempo todo dizendo, eu não consigo, eu não presto, eu não sei. Então aqui a gente já viu nossos focos de treino iniciais. A gente tem que treinar a correção da onda lenta, inibição de onda rápida, mas principalmente essa inibição de onda rápida aqui em T6. Por que, Paulo? Principalmente. Porque essa inibição de T6 está vinculado a essa depressão. Ok? Se eu inibo o pensamento, e aí a gente está pensando clinicamente, tá? Estamos criando uma hipótese clínica. Clinicamente, se eu diminuir meu pensamento intrusivo e ruminante, tá? O meu pensamento negativo de depressão, a minha depressão, a tendência é que ela perca força, porque ela se alimenta da negatividade. Então, eu já vou corrigindo essa função. E quando a gente vai dormir, se a gente pensa coisa ruim, a gente tem dificuldade para dormir, né?
mas quando a gente pensa coisa boa, a gente dorme um pouquinho melhor. A gente tem mais facilidade em processar informação boa. Então, o que a gente está pensando? O caminho que eu vou processar, o caminho que eu vou percorrer no meu processo terapêutico, tá? Porque o neurofeedback, ele não é uma técnica simplesmente, ele é uma técnica na mão do técnico, mas na mão do profissional, tá? Ela é uma abordagem. Ela é estruturada, ela é organizada, ela é metodológica e a gente consegue ter um raciocínio de crescimento nela. Se eu inicio, e aí vamos criar uma hipótese aqui. O paciente ele chegou com a reclamação do sono, não foi? Bacana. Eu iniciei todo o meu processo de treinamento do meu paciente trabalhando, aumentando a amplitude de ondas lentas, de olhos fechados, para melhorar o padrão de sono. E também melhorei o meu padrão de alfa de olho fechado para melhorar o padrão inicial de sono. Ele está preparado para dormir. Digamos que aqui eu corrigi tudo, está tudo perfeito. Mas ele está tendo pesadelo. Quando ele fecha o olho, ele continua pensando coisa ruim. Ele vai dormir bem? Não vai. Eu preciso entender o caminho que eu quero seguir no processo terapêutico do meu paciente. Isso a gente está fazendo as leituras sem conhecer o paciente. Mas, quando você está com o paciente na sua frente e fazendo essa leitura, você tem a possibilidade de tirar várias dúvidas disso, de questionar várias coisas, tá? Olha o quanto essa primeira página, esse primeiro quadro, trouxe informação para a gente. A gente trabalhou 45 minutos da avaliação do nosso paciente somente nesse quadro. Somente aqui. E geralmente a gente não enxerga tanto isso aqui. Na minha opinião, ele é o quadro mais importante nesse momento para a gente ver. Quando a gente olha aqui embaixo, eu não vou explicar a avaliação toda, tá? Porque senão leva tempo. Mas aqui é uma coisa importante, ó. Pico de alfa baixo. Pico de alfa, ele começa a cair a partir dos 65 anos de idade, segundo a literatura. Essa paciente tem 62. Já começou a cair. O que você vai perguntar para ela? Como é que era a sua vida? Você tinha alguma coisa? Seu trabalho era estressante? Você dormia bem? Essa pessoa fazia plantão noturno. Cérebro cansado, fadigado. A gente vê isso no encéfalo dela. Porque o padrão de alfa começou a cair antes do tempo. Padrão de alfa baixo diminui qualidade de sono. Redução da qualidade de sono aumenta a ansiedade. Tá vendo como é que tudo se encaixa? Uma das coisas eu posso dizer para vocês: o cérebro não mente. Uma avaliação bem feita, com pouca interferência, organizada, ele não mente para você. Tá? Ele sempre vai te trazer as informações que você precisa. E aí a gente vai descer aqui e a gente vai ver que o cérebro não apresenta temporais quentes. Ele não tem têmpora quente. Tá? Ele tem uma ativação hemisférica maior do lado esquerdo e do lado direito uma ativação hemisférica maior de high beta. Tá? Lembrando, no artigo do Ribas de 2017, eu vou chutar 2017, mas eu acho que é 2017, ele descreve que aqui, acima de 17% é ruim e acima de 10% embaixo é ruim. E é o padrão que o sistema usa. Então, esse cérebro não é tão aquecido assim. Mas ela tem várias sintomatologias de ansiedade. Então, Paulo, isso significa o quê? Vamos lá. Se eu tenho um encéfalo que trabalha com pouca energia, tá? O pouco de energia que ele tem já vai me dar ansiedade.
Por isso que esse cérebro, apesar de olhar que ele não tem temporal quente, ele não é tão ansioso, mas ela tem várias sintomatologias de ansiedade fortes, por causa dos desequilíbrios que a gente viu. Então, se a gente vem aqui, a gente se engana. Eu preciso olhar a avaliação como um todo, eu preciso ler a avaliação como um todo, tá? E aí a gente desce um pouquinho mais e vê as inversões. Cérebro com todas as inversões possíveis e imaginárias hemisféricas. Cérebro todo invertido. Depressão, pensamento negativo, explosão, irritabilidade, mau humor, estresse. A vida é uma porcaria para o paciente que apresenta esse padrão encefálico, porque ele nunca está feliz. Na psiquiatria, eu passei 2 anos na Santa Casa de São Paulo, né? E eu via muito, e a gente colocava muito nos prontuários. Também passei pelo HC de Belém, né? Trabalhei lá 1 ano, estagiando ainda, né? Então, tive uma experiência muito bacana na psiquiatria. E é muito comum você receber no prontuário paciente poliqueixoso. Comum demais. Essa é a característica do paciente poliqueixoso. Nada tá bom. Eu atendi um paciente no HC quando era estagiário. Eu lembro que ele chegava, ainda era só psicólogo, não trabalhava com neurofeedback. Já estudava neurociência, mas ainda não trabalhava com neurofeedback. Ele chegava, e para quem não sabe, Belém do Pará chove toda tarde. É bom demais, aquele cheirinho de chuva no Pará. Saudade demais da minha terra, né? Quando a gente está lá, e aí o meu paciente chegava para ser atendido às 4 horas da tarde. Ele entrava no consultório e me falava a seguinte coisa: essa chuva atrapalhou para eu chegar. Eu falei, não, não tem problema nenhum. Uma chuva vai lhe atrapalhar, vamos mudar seu horário. Você vai vir para o consultório antes da chuva. Eu vou lhe atender antes e você vai sair antes da chuva e vai chegar na sua casa antes da chuva. Você mora próximo. Aí ela, perfeito, adorei a ideia, Paulo. Vamos, vamos. Na outra semana ela chegou e falou assim: insuportável o calor dessa cidade, eu não consigo vir nesse horário. Qualquer situação que acontecesse na vida dela, ela iria reclamar. Porque o cérebro dela só está com ativação no hemisfério direito, só está olhando as coisas do lado ruim. Isso é uma depressão. Isso é um pensamento negativo, tá? Isso é muito interessante. Por quê? Porque quando o paciente trabalha as inversões, ele começa a ser reforçado positivamente, externamente ao treinamento. Que é isso? Vamos pensar que vocês moram ainda com a mãe de vocês. E toda mãe que existe no mundo, com o filho, é poliqueixosa. Se o filho chega cedo, está ruim. Se o filho chega tarde, está ruim também. Né? Então, a mãe tem essa característica. Minha esposa é mãe, estou com meu 3º filhinho já. E ela já está ficando assim com as crianças. Né? Então, sempre mãe é um pouco poliqueixosa. Tá bom? A gente não quer estar próximo da mãe na adolescência, porque a mãe se queixa de tudo. Menino, tu vai para a escola com esse sapato sujo. Menino, tu vai... E a gente quer se afastar da pessoa poliqueixosa. Por isso, os adolescentes não querem estar perto da mãe. Ok? Só que quando essa mãe começa a falar, meu filho, você está bonito hoje. Olha como o céu está bonito. Você começa a querer estar próximo dessa pessoa. O que é a depressão? A depressão, ela não é o encurtamento do repertório social, segundo a TCC. A terapia cognitivo-comportamental descreve: depressão é uma redução das habilidades funcionais e de contexto social do indivíduo. Se eu melhoro esse quadro de inversão, eu melhoro a sociabilidade. Melhorando a sociabilidade, eu diminuo o impacto da depressão. Então, a gente está falando de eletroencefalograma, já jogando no caso clínico, já avaliando clinicamente o meu paciente. Ok? A gente vai descer aqui um pouquinho mais rápido para tirar algumas
curiosidades aqui embaixo, senão eu fico o dia todo, ainda tenho mais coisa para mostrar para vocês. A gente vem sempre aqui embaixo, olha a razão θ-beta, tá? Paciente não apresenta TDAH, está dentro do padrão, tá? Tem algumas áreas de ativação maior de beta, mas não fecha quadro de TDAH. Mas você percebe que o pico de alfa de olho fechado é baixo. Que é isso? Ele não está conseguindo fazer alfa de olho fechado. Quando eu olho aqui, eu vejo que o SMR, o ritmo sensório motor desse paciente, também está baixo. Ritmo sensório motor baixo muitas vezes está vinculado a fuso do sono. Paciente que acorda à noite e não consegue dormir mais. Eu preciso aumentar o SMR desse paciente. E aí eu já estou criando estratégias do que eu vou trabalhar com ele. Buscando informações do que eu vou trabalhar com ele. Tá? Depois de olhar toda essa avaliação, alguma dúvida dessa parte, gente? Comentários, questionamentos, perguntas, reclamações? Francinaldo está calado hoje, estou achando estranho. Né? Todo mundo tranquilo? Podia falar um pouquinho só com relação à sincronia, a sincronia baixa? Ótimo. Aqui. Vamos aqui nesse quadro. Que eu vou mostrar a sincronia para vocês no outro quadro, de uma outra forma. Também. O que acontece? O nosso encéfalo, ele vai se comunicar de duas formas. Uma das formas é frequências de ondas lentas. Para que servem as frequências de onda lenta, delta e teta? As literaturas mais modernas, tá? É muito bacana. Hoje eu até falei com o Tuyan sobre isso, vocês devem conhecer o Tuyan, né? Da Brain Trainer. Estava conversando com ele rapidinho sobre isso. A gente estava conversando sobre a aula do Santiago. As frequências lentas, elas são frequências condutoras. Delta, ela traz outras frequências. E uma das frequências que ela move no encéfalo é beta. Delta, ela leva a beta para um lado e para o outro. Tá? Isso no outro caso, que eu vou ver se eu ainda consigo mostrar para vocês bem rapidinho, mostra isso perfeitamente. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho baixa de onda lenta, todas essas funções elas param de ser levadas para um lado e para o outro. Elas vão ficar mais localizacionadas, que é muito ruim para o encéfalo, porque ele começa a processar informação num canto só. Ele não começa mais a fazer rede, né? Então, eu não consigo mais me comunicar com várias áreas, eu me comunico só com essa área aqui, só pertinho. Imagina que eu estou aqui em Fortaleza e eu só consigo fazer ligações do meu celular até a esquina. Eu não vou conseguir falar com a Liana, que está lá na praia, que eu não sei qual é a praia que ela está, mas está curtindo uma praia, quarentena de piscina, praia, curtindo cachorro. Eu estou trancado no apartamento, né? Eu não conseguiria ligar para minha mãe, que está em Belém. Essa baixa de onda lenta, ela vai inibir essa comunicação mais longa. Tá? Além disso, as frequências lentas, elas trabalham as funções subcorticais. Então, vamos pensar. Agora, eu falei da praia, não falei? Todo mundo que está na live, vocês que estão na live, o pessoal que está no YouTube, todo mundo imaginou uma praia. Mas muitos não tiveram consciência dessa imaginação, porque elas foram imaginadas em frequências lentas subcorticais. Elas ficaram guardadas aqui. Como eu tenho pouca onda, pouca comunicação de onda lenta, isso vai ter que vir de alguma forma. E aí tem algumas pessoas aqui na live, tipo eu, que está com essa dificuldade momentânea. Agora eu vou ficar pensando na praia o tempo todo, porque eu moro a 2 quarteirões da praia, eu vejo o mar daqui da minha janela, mas não posso ir na praia. E aí
as ondas rápidas começam a processar o que deveria ser processado em segundo plano. O cérebro começa a processar muita informação e muita informação consciente sem necessidade. Que é realmente o que acontece com o paciente poliqueixoso. É o que acontece com esse tipo de paciente com fibromialgia. É o que acontece com o paciente de insônia. Tudo que o paciente descreveu na anamnese, a gente viu aqui. Nessa primeira parte da avaliação. Todinha. Conseguiu esclarecer? Sim, obrigada. Né? E aí, o que a gente vai fazer agora? Não satisfeito em olhar o cérebro dessa forma, eu busquei outras maneiras. Né? Eu sou supervisor da Brain Trainer e também desenvolvo sistemas de neurofeedback, né, biofeedback e outras coisas. Então, a gente desenvolveu o bioconversor, que transforma essa avaliação em um TXT. Desse TXT, eu consigo trabalhar, né, aqui eu teria o TXT de 4 canais e aqui eu consigo ter um TXT único. Daqui, o que eu consigo fazer? A primeira coisa, eu consigo fazer a leitura do meu EEG de formas um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Como? Pegar o paciente aqui de olho aberto. Eu consigo fazer a leitura do traçado do meu paciente. Tá? Aqui eu estou usando um sistema de EEG chamado Brainstorm. Ele é gratuito, tá? Você só precisa ter o MATLAB, mas ele é gratuito, você pode utilizar ele. E aqui eu consigo ver os traçados. Aqui eu já fiz a limpeza de traçado todinha, tá? Deixei tudo organizadinho. Já fiz os cortes de interferência. Para quem não sabe, isso daqui, tá vendo? Isso daqui foi uma interferência de referência. O eletrodo que estava na orelha do paciente, ou no mastoide, ele movimentou. Aí ele causou essa interferência no encéfalo todo. Tá? E aqui a gente vai observar F8, F7, tá? T5, cadê? A T5 vai ser P7. P7. Isso. E P8, T6. Por que eu estou pegando esses 4? Porque quando a gente faz a avaliação pelo sistema do TQ, a gente não avalia de 4 em 4? O que eu estou fazendo? Eu estou avaliando o traçado de 4 em 4. Por quê? Porque eu quero ver se eles estão em fase e se eles estão em campo. Não é isso? A Liana lembra da aula do Santiago, né, que ele falava o tempo todo, fase e campo, fase e campo. Por quê? Eu preciso entender que eles têm que estar alinhados. Eles precisam estar em fase, eles precisam estar se comunicando. E eles geram um campo de informação, tá? Quando eu olho aqui, eu já começo a observar que essa fase campo eu não tenho interferência, mas o meu P8 tem muito mais ativação do que o meu P7. O que a gente confirmou lá na avaliação, lá na TQ, não foi? Mas o que eu venho olhar aqui? Paulo, então por quê? Se eu já tenho tudo lá, por que eu preciso vir para cá? Vocês estão vendo aqui, ó. Pá, 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 pá. Tá vendo isso aqui? Isso daqui é um delta levando outras frequências. Na parte posterior, geralmente, a gente vai ver na literatura médica, principalmente na literatura médica americana e na francesa, eles vão descrever que isso é um alfa lento. Tá? Então, o que ele está me mostrando? Que ele tem uma amplitude alta de delta, levando
frequências mais rápidas. Ok? Tá? Diferente disso aqui, ó. Isso daqui é uma interferência, porque ele está vindo desse campo, tá? Aqui não é uma interferência. Aqui é um sinal fisiológico puro. Só que essa comunicação aqui, ela está diferente dessa aqui, ó. Então, essa ativação está muito mais forte e ela tem uma capacidade maior de levar as informações do que essa aqui. Então, o que é que eu estou vendo? Que P8, P6 é um potencial gerador de função. O que seria um gerador? É onde a nossa onda ela surge. Aonde está surgindo o problema dela é aqui. Então, na literatura americana de neurofeedback, é muito forte eles trabalharem com protocolo único, diferente de quem trabalha com TQ7, que trabalha com 5 blocos. Nenhuma nem a outra está errada. Mas, se eu trabalho com TQ7, o meu primeiro bloco é o meu bloco focal, não é isso? Meu foco no problema. O meu foco no problema, ele vai vir aqui. Porque aqui é o meu ponto gerador. Aqui é o meu canal gerador. Qual é o meu outro canal gerador? Meu outro canal gerador está aqui, ó. Olha como é que são os pontos que mostram maior atividade encefálica de todo o cérebro. E o que é legal, a gente observar que na avaliação a gente tem 1 minuto. Só nesse caso de avaliação aqui. Mas se eu olhar o encéfalo e se eu olhar andando a função, ele não muda. Vocês estão vendo como é que sempre o P8 e o F8 estão mais ativados? Ele é persistente. É uma frequência persistente. O que isso significa? Toda frequência persistente ela é cabível de treinamento. Eu não consigo treinar uma frequência descritiva como oscilatória, como função temporal. Exemplo, quando eu pego rajadas de delta, nesse traçado aqui a gente não tem. Mas digamos que se eu tivesse esse traçado aqui, do nada o cérebro fizesse isso aqui. Volta o traçado. Aí do nada ele faz uma rajada de delta. Isso daqui, eu achei um artigo descrevendo que pode ser um marcador fisiológico de borderline. Transtorno border. Mas como é que eu treino no eletroencefalograma que eu estou trabalhando média em algo que só aparece em alguns momentos? Eu não consigo treinar ele de forma efetiva. Eu treino funções persistentes. Então, eu tenho que buscar não somente a minha área que precisa ser treinado. Eu preciso saber se esta área ela tem padrão persistente. Se ela apresentou um padrão persistente, é a minha área de ataque, é aonde eu vou atacar. Então, aonde eu vou treinar este paciente? Inicialmente de forma mais forte. T6, F8. Mas sempre que eu treino T6 e F8, como eu estou no hemisfério só, e eu estou vendo que eles não estão equilibrados, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar também F7 e P7. Porque o cérebro ele trabalha de forma simétrica. Eu preciso que ele tenha simetria. Tá? Excesso de simetria pode ser patológico, mas nesse caso eu preciso de simetria. Eu não tenho simetria nesse caso. Então, quando eu venho para o traçado, eu venho olhar esta função. Tá? Deixa eu vir agora aqui. Vamos olhar agora o traçado dessa paciente? Eu acho que eu tenho que fechar o outro. Peraí. Eu acho que eu preciso fechar.
Queria deixar os dois abertos, mas não dá. Aqui. Ok. Perceberam alguma diferença daquele traçado para esse traçado? Esse traçado aqui, ele apresentou, comparado àquele, na parte posterior da cabeça, um aumento de amplitude, tá? De onda alfa. Mas olha como é que o alfa dele, ele faz, ó, um pico, outro pico, ó. Ele é sempre meio quebrado. Se eu contar só os picos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posterior, eletroencefalograma, clinicamente falando, posterior, de olho fechado, ele tem que alcançar no mínimo 10 Hz. Num adulto saudável. Ela não alcança. Para ele alcançar 10, eu teria que contar esses outros pontinhos aqui. Que na literatura eles vão descrever que podem ser contados, mas ele vai ser visto como um alfa lento. Então eu tenho um alfa lento posterior, que não facilita padrão de sono. Ainda olhando essa função, eu volto para os meus pontos de ativação. P7, P8, F8 e F7. Eles não apresentaram alteração tão significativa. F8 melhorou um pouco, mas olha o meu T6 melhorou um pouco, mas olha o meu F8. Eles continuam aplicando uma frequência muito rápida. Eles não oscilam de olho fechado e olho aberto. Mais uma coisa que vai reforçar pontos onde eu devo treinar o meu paciente. Ok? Então, qual é a nossa próxima dúvida? Essa função, ela é persistente? E aí a gente vai correr o nosso eletro. Sim, ela é persistente. Mas eu marquei aqui sem querer o O1, mas olha que legal. Ele é persistente. Eu vou mostrar aqui. F8 persistente, onda rápida. P8 persistente, uma onda rápida com oscilação com ondas lentas. Mas aqui principalmente muita onda rápida. Olha o O1, OZ e O2. Onda rápida, onda rápida, onda rápida, onda rápida. Lenta, rápida. Isso daqui é um gráfico oscilatório posterior de alfa lento com alfa rápido. Então, aqui eu estou tendo prejuízos bem significativos de sono. Eu preciso equilibrar esse padrão de alfa posterior dele. Olha só esse beta aqui. Isso aqui é um high beta fácil de medir. De olho fechado, numa sala, tranquila, sem risco. Um high beta. Um cérebro que quando fecha os olhos, ele não relaxa. Ele não fica tranquilo. E a gente pode olhar o cérebro dela também quando está realizando tarefa. Mesmo padrão. Ok? Os frontais vão ser mais ativados. Aqui piscada de olho, tá? Piscada de olho, piscada de olho. Tem algumas interferências que ele está com movimento. Ó. Isso daqui é um movimento de eletrodo. Tá vendo isso aqui? Isso daqui o eletrodo deslocou e voltou para a posição dele. Tá? Foi um deslocamento de eletrodo. Isso daqui não é nada fora do padrão. Tá? Aqui parece ser
um traçado de uma onda trifásica, tá? Mas não chega a ser uma onda trifásica, mas as ondas trifásicas ela tem um pico pequeno, baixa, polo positivo e um outro polo. As ondas trifásicas elas estão muito vinculadas com uso de lítio em excesso, intoxicação por substância psicoativa. Então a gente consegue ver isso no traçado do elétron aqui. Tá? Então a gente vê também as persistências do elétron de realizando tarefa. O que a gente pode dizer então dessa paciente? Que o eletro dela, tanto de olho aberto, tanto de olho fechado, tanto realizando tarefa, apresentou o mesmo padrão e praticamente a mesma amplitude em alguns pontos específicos. F8, T6, tá? Principalmente os dois. Então, eu preciso trabalhar essas funções no paciente. Então, isso é importante para a gente, porque vai fazer com que a gente entenda bem melhor. Eita, está aberto um monte de coisa aqui. Está procurando uma outra coisa. Tá? Bem melhor o funcionamento do encéfalo desse nosso paciente. Quanto melhor eu entendo a forma que ele funciona, que ele está dizendo que já está aberto. Eu queria o Loreta mais novo, mas esse aqui já dá para a gente ver alguma coisa. Então, o que é que eu vou fazer agora? Aqui. Como eu processei lá no bioconversor, eu consigo... Esse meu mouse está meio ruim. Deixa eu ver aqui o que ele vai fazer. No de 4 Hz. Ok. Eu consigo ver no Loreta as funções encefálicas do meu paciente. Tá? Então, aqui eu tenho de olhos fechados um delta muito localizado só nos frontais. O que a gente tem aqui? A confirmação do gerador de delta de olho fechado, de olho aberto e realizando tarefa. Eu tenho as três funções aqui. Eu consigo enxergar que o gerador de delta provavelmente está aqui. Tá? E aí a gente vai correr um pouquinho, delta, teta. Ó o teta, bem localizado, área de Broca, bem como a gente pôde observar, temporal, posterior, temporal, ó, bem têmpora. Ó, pega aqui bem cingulado anterior um pouquinho. Aí a gente vem teta, depois de teta, alfa. De olhos fechados, ela só apresentou alfa no posterior, só em O1, só lá atrás. Ele não tem uma amplitude alta de alfa no cérebro todo que a gente esperava que tivesse. Então ele não tem alfa, a gente vai ter que aumentar alfa nesse cérebro. Tá? Beta 1, olha lá, temporo, posterior, área de Broca e a área inversa de Broca. Aí a gente vai beta 2, lá no posterior e também aqui nessas áreas frontais. High beta. Olha o high beta dela aqui na têmpora. Como fica bem evidente tudo que a gente viu nos dois exames. Tá vendo? Olha aqui o beta evidente na área de Wernicke
e na área inversa de Wernicke. O que é que eu estou mostrando para vocês? Que este caso, eu consegui encontrar o mesmo padrão em 3 sistemas diferentes.